A Polícia Federal vai incluir o discurso feito neste domingo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em ato aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, na investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. A gente chama o repórter André Anelli. André, qual é a justificativa da Polícia Federal? Como é que vão seguir estas investigações? Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa semana para você e a todos aqui ligados no Jornal Jovem Pan. A Polícia Federal vai analisar um trecho do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em que, segundo os investigadores, ele admitiu conhecimento sobre a chamada minuta golpista. Esse documento, a gente relembra que ele previa a decretação de estado de sítio, prisão de parlamentares e ministros do STF e dava sustentação a um suposto golpe de Estado. Aos apoiadores, no domingo em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não se tratava de golpe, porque o documento usava a Constituição. O ex-presidente também alegou que não houve o emprego de violência nas ruas, que, segundo ele, seria necessário para tomar o poder. Na avaliação da Polícia Federal, esse discurso com esse conteúdo não é compatível com a atitude do próprio ex-presidente, que ficou em silêncio no depoimento no último dia 22, na quinta-feira da semana passada, aqui em Brasília. Na ocasião, Bolsonaro não respondeu às perguntas dos investigadores sobre a chamada minuta golpista, com a alegação de que a defesa não havia tido acesso ao conteúdo completo das investigações. Aqui no Palácio do Planalto hoje, o presidente Lula foi perguntado a respeito das manifestações favoráveis a Jair Bolsonaro em São Paulo, mas ele preferiu não responder o questionamento. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, minimizou os atos da Avenida Paulista. Ele afirmou que as manifestações foram menores do que o planejado pelos organizadores, embora o movimento tenha tomado 7 quarteirões da avenida do centro de São Paulo. Além disso, o ministro também avaliou que Bolsonaro aproveitou o espaço do ato para confessar os crimes cometidos e a tentativa de golpe. Antes dessas declarações de Rui Costa, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que passou a tarde de ontem assistindo futebol. De forma geral, o governo tem evitado comentários sobre mobilizações da direita, a exemplo desse que aconteceu agora no último domingo. Tiago. Agora, André, em relação à defesa de Jair Bolsonaro, o que a defesa alega justamente sobre a fala dele, o que tenta justificar sobre as declarações dele aqui na Paulista? Olha, Tiago, a defesa de Jair Bolsonaro alega que ocorreu uma confusão na linha do tempo e que o ex-presidente não confessou ter conhecimento da suposta minuta do golpe durante o discurso dele no ato da Avenida Paulista. O argumento é de que Bolsonaro só recebeu e leu as minutas golpistas depois de encerrado o mandato do governo dele e que o único texto recebido foi encontrado pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, que era ajudante de ordens da Presidência da República. Cid afirmou em delação que Bolsonaro recebeu de Felipe Martins, que era outro assessor da presidência, uma outra minuta que previa a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro teria pedido alterações no documento, ainda segundo o Cid, mas Felipe Martins, que era esse outro assessor, negou a existência dessa outra minuta que não foi encontrada pelos investigadores. A defesa de Jair Bolsonaro também pretende questionar a validade da delação de Mauro Cid, que justamente falou sobre essas minutas golpistas, porque a defesa alega que o ex-ajudante de ordens não deu declarações espontâneas e verdadeiras porque estaria sob pressão. Tiago. É isso, a gente continua acompanhando os desdobramentos disso tudo, principalmente depois da manifestação desse domingo. André Anelli de Brasília com as informações, até mais tarde. Bom, já girando os nossos comentaristas sobre esse assunto, Dora Kramer falando sobre os efeitos dessa manifestação e o que o André traz de informação de que a Polícia Federal pode incluir essas falas do ex-presidente nas investigações, de que forma que temos o efeito político disso também.
Ah, tá bom, porque eu pensei que você já ia me perguntar do efeito do inquérito na Polícia Federal, já ia dizer, isso aí é pro Vilela, tá? Claro. Eu fico aqui na política. Olha, por mais que o ex-presidente esteja inelegível, quer dizer, você não tem um efeito eleitoral para ele, pode ser haver se terá um efeito eleitoral para os candidatos apoiados por ele, mas evidentemente que a presença dos políticos, de políticos, não de todos que o apoiam naquele trio elétrico, significa que eles querem, claro, se valer desse apoio, porque evidentemente que, não sei se a gente vai falar daqui a pouco, tem uma discussão aí se tinha 600 mil, 750 mil, 185 mil, não interessa, tinha gente à beça, tinha muita gente, né? Então, eu acho que foi dele, do Bolsonaro, a maior manifestação. Então, isso tem um efeito político, mostra força. Agora, o que essa força quer dizer para o Bolsonaro, do ponto de vista dos problemas jurídicos que o cercam? Nenhum, né? Porque ele foi dormir feliz ontem, mas acordou hoje com todos os problemas. A Polícia Federal, ministro Alexandre de Moraes, ninguém vai se emocionar com as pessoas que foram na Avenida Paulista, mas os políticos, a vida política, sim, se emociona, e aí a gente vê pelo recibo que o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, passou, tá certo? Porque, evidentemente, que ele não estava vendo futebol. Se estava vendo futebol, pior, porque aí foi negligente. Ou ele não falou a verdade, e aí tentando desconsiderar algo que politicamente não pode ser desconsiderado. Bom, Vilela, então agora a questão jurídica da PF incluir a declaração do ex-presidente nas investigações. E, claro, também fique à vontade para falar dos efeitos políticos. Olha, Thiago, eu li o texto, a fala do presidente da República, até para tentar ver se ele de fato deu alguma escorregada que pudesse incriminá-lo. Honestamente, eu não identifiquei nada. Ele está fazendo uma fala, falando no seu discurso, e onde ele fala sobre esse texto, que hoje em dia qualquer criança já ouviu falar nesse tal desse texto, nessa minuta do golpe. Então é evidente que hoje ele pode falar dela. Em momento algum ele deixou claro que teria feito, teria falado, teria elaborado nada. Eu vejo que isso daí é uma fake news que foi criada, e eu espero e tenho certeza que a Polícia Federal não vai entrar nessa história, porque realmente não tem o menor cabimento, o menor fundamento nisso. Agora, Dora, a gente sempre fala, né, sobre a polarização política no Brasil, que não cede, que não tem qualquer projeção para que isso seja quebrado, né, a polarização seja quebrada. Agora, de qualquer forma, esse protesto, você falou, muita gente aqui na Paulista, isso mostra que a sociedade continua nesta divisão e, claro, que os dois lados se retroalimentam. Isso é interessante, né? Completamente, é tudo que a gente vê nas pesquisas, nos discursos, tanto a fala do presidente Lula quanto as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos seus aliados. Agora, a ver se na questão rua, mobilização, o outro lado, a esquerda, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro tem essa mesma força. Parece que tem alguma série, então tá em discussão ainda, uma série de atos de apoiadores do presidente Lula para março, né? Ainda não se tem um consenso sobre isso, não se chegou a um acordo se são vários atos, tal, mas claro que tem aí, dá um susto, porque impressiona essa quantidade de gente, botar menos gente que isso, né? Então ficaria ruim. Então eu não sei se essa divisão que a gente vê todos os dias, se ela confrontada nas ruas, se ela vai retratar a mesma capacidade de mobilização. E eu repito, a capacidade de mobilização não necessariamente tem a ver com o resultado eleitoral. Até agora, porque também lá na campanha eleitoral, essa capacidade de mobilização, o então presidente Jair Bolsonaro demonstrou, mas perdeu a eleição, tá certo? Então vamos ver aí, temos um primeiro meio teste, que são as eleições municipais.